Glória a Jesus. Eu quero mais uma vez cumprimentar você com a paz do Senhor. Glória a Deus. E dar bem-vindo a você que está conosco, tanto aqui presencialmente quanto conosco pela internet. Bem-vindo. Nós vamos meditar hoje num estudo que eu acho que é um dos estudos mais importantes que a gente vai ter esse ano, né? Com certeza é um estudo muito, muito importante e vai com certeza também trazer ao nosso coração a realidade daquilo que significa ser salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo e que significa também a manifestação verdadeira e real de uma vida com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Nós vamos ler alguns versículos, depois a gente vai andar um pouquinho pela palavra de Deus, vai ler alguns outros versículos, mas é importante que você, junto comigo, leia esse versículo inicial. É Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. E o nosso estudo de hoje é Avivamento, a história dos avivamentos. É o primeiro estudo da nossa série de estudos sobre avivamento, em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O pastor Renan, que escreve esse estudo, ele começa trazendo gratidão a Deus pela vida do Ministério do Belém, na pessoa do nosso pastor, por esse tamanho empenho que a gente vê através do Ministério da Igreja, de trazer estudos que sejam direcionados a um assunto. Existe um objetivo, né? Existe um currículo que é tratado desde o começo do ano. Na verdade, no ano passado, a gente se reúne e traz esse currículo para todo o ano que vai vir na frente. Em novembro, geralmente, a gente faz essa reunião. E ele tem sempre o foco de estar diante de Deus, trazendo para a igreja alimento que seja sólido. Eu sempre falo isso é uma coisa que eu aprendi junto com os nossos líderes, que eles falam o seguinte: olha, o culto do crente é o culto de ensino, né? O culto do crente é o culto de ensino. O culto do final de semana é o culto da celebração, é o culto onde nós vamos expressar e manifestar a nossa fé, mas o culto do crente, o culto da pessoa que realmente está se importando com a sua vida espiritual, é o culto de ensino. E por que se preocupar com a vida espiritual, né? Eu não sei se você sabe, mas o seu corpo um dia vai morrer. Talvez seja novidades para você agora. Mas um dia você vai morrer. Esse corpo vai ser deteriorado até o ponto da sua falência completa e você vai falecer. A sua alma, no entanto, não. A sua alma vai permanecer para sempre. Agora, eu acho incrível, né, e como diz o pastor Marco Germano, eu fico incrível, né, que as pessoas gastem tanto tempo na manutenção do seu corpo e tão pouco tempo na manutenção da sua alma. Assim, é como se a gente tomasse o maior cuidado do mundo com o açúcar que a gente ingere, com o pH que a gente toma na água, com a maneira como a gente se alimenta, se exercita e tomasse zero cuidado com o alimento que entra na nossa alma, com o exercício da nossa alma, da maneira como nós cuidamos da saúde da nossa alma. Porque a gente acha que simplesmente essas coisas elas são relativas, ou uma vez que eu estou na igreja, funciona. Escuta, porque você tem plano de saúde, significa que você é saudável? Só o fato de você ter plano de saúde resolveu o problema. Só o fato de você ter um médico da família te torna saudável. Obviamente não, né? Mas muita gente acha que porque ele participa de uma igreja no final de semana, isso torna ele uma pessoa saudável. E a história dos avivamentos, o pastor Renan vai dizer aqui no começo, que depois que Jesus lança a igreja, né, faz a inauguração da igreja, né, tem dois launches da igreja, o cold launch e o hot launch, né? O pessoal faz isso hoje. Cold launch é aquele que você faz só mais internamente, entre os amigos e tal, né? O pessoal faz lá, faz de repente uma festa para inauguração, a loja ainda está fechada, mas você chama os amigos mais íntimos, pessoas que querem investir na empresa, etc. Tal. E depois você abre a público, né? Então, o cold launch de Jesus foi, se a gente pode falar, é claro que isso é só uma expressão, tá, por favor, foi a morte vicária do Senhor Jesus Cristo. Em volta dele estavam só os discípulos ali, né? E
depois da sua manifestação ali dentro do terceiro dia, quando ele ressuscita. Estava só os discípulos, ali foi uma coisa mais interna e tal, ele falou do reino de Deus. Mas o hotline, o hot launch da igreja foi no dia de Pentecostes, né? Então você tem esses dois eventos que vão marcando a inauguração da igreja. Mas Jesus já no início, antes dessa manifestação maior, naquilo que foi a manifestação menor entre os seus discípulos, ainda antes da sua morte vicária, ele disse assim para os seus discípulos: olha, o negócio é o seguinte, eu vou estabelecer a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Period. Ponto. Não existe nada, irmãos, nem no céu, nem no inferno, nem em qualquer outra parte do universo que possa contra a igreja do Deus vivo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a maior força da humanidade na Terra. E ela só tem força porque o Espírito Santo de Deus está nela. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a coluna e a firmeza da verdade naquilo que Paulo fala. Ou seja, se tem um lugar que você quer ouvir a verdade, é na igreja. Se tem um lugar que você quer conhecer a verdade, é na igreja. A igreja, irmãos, nesse sentido, mais uma vez usando uma linguagem mais coloquial, ela tem um monopólio da pregação do evangelho. A igreja tem um monopólio da pregação do evangelho. Ninguém mais pode pregar a mensagem de salvação a não ser a igreja. Eu não estou dizendo que não tem gente que faça. Eu estou dizendo que ninguém mais pode. Tem muita gente que faz. Tem muito coach que faz, tem muita religião asiática que faz, tem um monte de gente aí que faz alguma coisa. Mas o monopólio da pregação do evangelho está na igreja. A igreja é a única força no universo que pode e tem condições de pregar o evangelho para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Renan começa dizendo aí no começo, né, se ele começa dizendo, está no começo, né? A respeito da plenitude dos tempos. Capítulo 4 da carta que Paulo escreve à igreja de Gálatas, versículo 4 e 5. Está escrito assim na minha Bíblia e na sua também. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Aqui o pastor Renan, ele começa a dizer aí no seu estudo, ele faz todo um exercício de progressão temporal, de como a maneira como os homens foram progredindo no seu conhecimento, na sua percepção da vida, na sua manifestação de cultura, de conhecimento, de ciência, até chegar o momento da vinda do Senhor Jesus Cristo na Palestina. Agora olha que interessante isso. Essa expressão plenitude dos tempos aparece 2 vezes na Bíblia, né? A primeira vez que ela aparece, ou então uma das vezes que ela aparece, é na carta que Paulo escreve aos Colossenses, que fala que nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, vai voltar a restaurar todas as coisas na plenitude dos tempos. Okay? E aqui, nessa expressão, ele fala assim, ó, aqui na plenitude dos tempos veio Jesus. Então, qual é a plenitude dos tempos? Aí a gente tem que ir para o grego, porque o grego ajuda a gente com isso. Essa plenitude dos tempos, de restaurar todas as coisas, a palavra no grego é plerena, plerema, ok? Ou pleroma, na verdade. A palavra é pleroma, de pleno, plero, pleno. Pleroma tou kairos. Kairos é a plenitude dos tempos de lá de Colossenses. Por quê? É quando todas as manifestações, todas as estações, todas as dispensações que Deus tem para cumprir foi cumprida. Essas estações, elas não dependem do tempo correndo. Elas dependem do propósito pelo qual elas existem. O que eu quero dizer com isso? Quando você trabalha por hora e quando você trabalha por empreitada é diferente, não é? Quando você trabalha por empreitada, você fala assim, você chega lá na casa do cliente, se você trabalha na construção e vários dos irmãos trabalham, você fala assim para ele ou para o cliente, olha, esse banheiro seu aqui, eu vou fazer ele para você por $6.000. Um bom banheiro, hein? $6.000 eu vou fazer ele para você. Quanto tempo você vai gastar? Aí você vai falar assim, de 10 a 15 dias. Percebeu? De 10 a 15 dias. Você não está se importando com as horas. Você está se importando com o projeto terminado. Isso é kairos. Existe um projeto a ser terminado. Então, enquanto o projeto não termina, o tempo não parou. O tempo vai correndo.
Se você tiver atrasos, você vai aumentar esse tempo, mas o propósito do tempo que você está dedicando, pelo aquilo que foi investido através, é que aquele projeto termine. O Cronos já é diferente. O Cronos você trabalha assim, olha, você pode fazer esse banheiro aqui para mim? Posso. Só que eu só tenho 15 horas para gastar nele. E eu cobro para você $150 por hora. Mas se o banheiro não terminar em 15 horas? Bom, eu posso cobrar mais horas para você, ou então meu tempo acabou e eu não posso terminar o banheiro. Por quê? Porque o seu tempo é contado, você trabalha por tempo. É por isso que geralmente quem empreende trabalha por empreitada. E quem é empregado trabalha por hora. Tem essa diferença. Você trabalha por conta daquele tempo que você dispensou à pessoa que está empreendendo. Essa é a grande diferença. O que eu quero dizer com isso? É que quando Jesus vem aqui, e aparece essa expressão na plenitude dos tempos, ele vem quando todas as coisas já haviam sido cumpridas. Ele vem no tempo da plerona tou cronos, o tempo cronometrado. Quando o tempo do homem, que está numa esfera de conhecimento, de manifestação, de expressão inferior a Deus, quando o tempo do homem se cumpriu, Jesus veio. Ele vem nesse momento. E quando ele vem nesse momento, ele traz consigo tudo aquilo que o homem podia compreender de Deus na pessoa dele. Ou seja, o homem já tinha cultura suficiente, ciência suficiente, história suficiente, filosofia suficiente para compreender a mensagem que Cristo ia trazer. Nesse momento, quando isso acontece, quando isso manifesta, vem então uma promessa de um avivamento, o primeiro avivamento. Porque quando a gente olha, por exemplo, e o pastor Renan fala disso no nosso estudo, o que aconteceu naquelas 4 páginas em branco entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento na sua Bíblia? Muita coisa. Essa preparação para a vinda do Senhor Jesus Cristo aconteceu. E o avivamento, irmão, sempre vem para trazer vida a alguma coisa que está morta. Não tem como se avivar o vivo já está vivo. Quando começa então esse avivamento em Jerusalém, onde Jesus fala assim, olha, vocês vão ser minhas testemunhas ao redor do mundo. Existe uma explosão de poder na Palestina. Uma explosão de conhecimento de Deus, uma explosão de amor por Deus, de amor uns pelos outros. A palavra de Deus fala que a primeira mensagem de Pedro, quase 5.000 se converteram, na segunda quase 3.000, ou vice-versa. Ou seja, nas 2 primeiras mensagens, das 2 primeiras semanas, 7.000 já estavam convertidos. Diz que no final do primeiro ano em Jerusalém, os historiadores estimam que 70.000 pessoas eram crentes em Jerusalém. Foi uma explosão de poder. Porque aquilo mudou o status quo das pessoas. E já a gente vai chegar lá. Moveu o coração deles. Eles não só se empolgaram com a palavra, mas eles abraçaram a vida da palavra. Eles não só se animaram com a mensagem de Jesus, mas eles abraçaram a mensagem de Jesus. Isso tem uma diferença absolutamente enorme. Uma coisa e outra muda o curso da história de alguém. Certa vez um pastor chegou numa cidade, um pastor batista chegou numa cidade americana, e quando ele chegou na cidade, a igreja lotou. Ele ficou lotado, um monte de gente na igreja. E ele pregava muito bem, e o pessoal ia lá para ouvir ele e tal. E ele pregava com empolgação e animado. Com o passar do tempo, o pessoal parou de vir. Foi diminuindo, foi esfriando. E ele continuando pregando com a mesma empolgação, do mesmo jeito. Né? E alguém chegou para ele e falou assim, pastor, o senhor chegou aqui, pregava com empolgação, o povo vinha aqui e tal, estava na igreja, chorava com o senhor, mas agora o senhor continua pregando com empolgação e o pessoal está rindo do senhor, por que o senhor continua pregando? Aí ele falou assim, antes eu pregava para que eles fossem como eu, hoje eu continuo pregando para que eu não me torne como eles. O avivamento depende de como você abraça a mensagem. O avivamento depende de como você observa quem é Deus e o que ele significa para você. Bom, eu não preciso ir muito longe para que você saiba que esses anos de manifestação e avivamento em Jerusalém durou pouco. Porque logo veio uma perseguição sobre Jerusalém e espalhou esse povo pelo mundo.
E esse povo chega até Roma, onde a história vai dizer, os historiadores vão falar, que grande parte dos judeus, se não a maioria, já tinha virado cristão. O judaísmo, por esse tempo inicial, abraçou o cristianismo. Inclusive, se você abre em Atos dos Apóstolos, fala que muitos dos sacerdotes seguiam a fé. A gente sempre olha o sacerdote judaico, porque a gente lê os evangelhos, com aquele, olha, perderam aí Jesus e tal. Nos evangelhos é verdade, mas em Atos dos Apóstolos eles começaram a se converter. Quando eles viram que Jesus era o Messias de verdade, que ele havia ressuscitado, os sacerdotes começaram a se converter. Só que aí a história vai ficando de novo, né? Vamos fazer aqui a nosso lugar, a nossa vidinha, tal, vamos viver aqui, começa a ficar confortável. Deus manda uma perseguição, eles se espalham pelo mundo. E chegam até Roma. Em Roma eles se encontram com um excelente avivalista, Nero. Que isso, pastor? Nero matou um monte de crente. Foi um dos maiores avivalistas que surgiu. Porque cada crente que ele matava aparecia mais. É incrível. Pastor Phil Boghossian, ele tem uma frase que é unpopular. Não é muito popular entre as pessoas, não. Pastor Phil Boghossian, ele fala o seguinte, que com o mundo do jeito que está, e com a necessidade do mundo receber a mensagem do Senhor Jesus Cristo, hoje em dia, um cristão morrer de morte natural é um desperdício. Ele fala que um cristão morrer de morte natural, ou qualquer outro tipo de morte que não seja martírio, é um desperdício. Com a quantidade de pessoas que precisam receber o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu e você, morrendo de uma morte, qualquer outra que não seja mártir, é um desperdício. Pastor Phil Boghossian. E o pastor Phil Boghossian faz por onde, pastor? Mora na Indonésia, levou a família de 10 filhos para morar na Indonésia, para pregar o Evangelho e adotar povos no mundo não alcançados. O principal foco dele durante muitos anos foi o povo do Afeganistão, os Pashtuns, aquele povo do Talibã. E ele levantou uma igreja no mundo para orar pelo Talibã e levantou a igreja no mundo para enviar missionários ao Talibã. Enviou médicos ao povo do Talibã. Enviou dentistas lá no meio deles, infiltrados como médicos e que, na verdade, estavam lá para pregar o Evangelho. Gente que não tem medo. Ou melhor, né? Gente que enfrenta o medo. Por conta do amor que tem ao Senhor Jesus Cristo. E Nero acabou morrendo e fica no lugar dele Domiciano. E Domiciano, ele não fica muito diferente não, né? No começo dele ele é tranquilo, tal, mas já ele vira de novo para cima dos cristãos. A gente vai perceber na história da igreja, a gente estudou isso esses dias atrás, nosso querido irmão Raudinei e nosso irmão Alexandre estavam com a gente nesse estudo, que parecia que era uma coisa cíclica, a questão da perseguição. E parecia que toda vez que o imperador queria apaziguar o ânimo da população, ele arrumava um problema com os crentes. Os crentes eram o grupo que ele perseguia para apaziguar a situação junto com os outros membros do Senado e da população romana. Mas Domiciano ele começa essa perseguição porque, apesar dele não ter muita coisa contra os cristãos, ele amava as tradições romanas e queria trazer de volta a velha glória romana, né? E o Domiciano queria fazer Roma Great Again. Queria fazer, irmãos, qualquer coincidência, qualquer semelhança não é mera coincidência, viu? Não é mera coincidência. Ele queria trazer essa coisa da tradição, né, romana. E quando eles olhavam para os cristãos eram assinte para eles. Ok? Os primeiros cristãos foram considerados pelos romanos, irmãos, ateus. Você sabia disso? Que o cristão foi considerado ateu pelos romanos? Por quê? Porque eles diziam que os outros deuses do panteão romano não existiam, só existia um Deus. Eles falavam que Zeus, que Mércules, que os deuses do panteão romano não existiam, do panteão grego não existiam, não eram deuses de verdade. Eram entidades malignas, demônios.
né? Mas não eram Deus. Então eles foram considerados ateus por causa disso. E existia, lógico, um âmbito político muito maior contra os cristãos, mas existia também uma intolerância religiosa. Mas uma intolerância religiosa não é essa que a gente conhece hoje, né? De nós acreditarmos em Deus. Não, era o contrário. Era de nós não acreditarmos nos outros deuses. E eles foram perseguidos de novo. Todas essas perseguições, né, traz esse ambiente de fim para a igreja. De que a igreja vai acabar. Que ninguém vai aguentar essa pressão. Que ninguém vai aguentar esse fogo. Né? Agora, eu posso dizer uma coisa para você? Eu vou começar a entrar onde o Espírito de Deus colocou no meu coração hoje aqui para dizer para você. Sabe o que mata crente? Conforto. Conforto. Quando a vida vai bem e está tudo no lugar, a gente parece que se esquece de Deus. Quando as coisas andam no caminho que elas devem andar, as pessoas parecem que se esquecem do Senhor. Quando a luta se levanta, a pessoa vem à presença de Deus, ela chora, ela pede ajuda. Ela fala, Deus me socorre, Deus me ajuda. Deus manda do alto a sua mão para me socorrer. Quando as coisas andam bem, ela fala, não. Estou brigado com fulano, não vou mais. Não gosto disso aqui, é sempre a mesma coisa. Eu acho isso incrível. Como nós temos a tendência de esquecer de Deus quando as coisas andam bem. O fato é que a gente muda agora um pouquinho para frente e começa a observar a reforma, que surge também no momento onde ninguém aguentava mais a pressão da igreja clássica, naquele momento, que era a igreja católica, que trazia simplesmente um peso maligno sobre a vida das pessoas, controlando o ambiente da vida das pessoas. E tinha zero relacionamento com Deus. Quando Martinho Lutero ele crava na parede ou na porta da igreja lá na Alemanha, ele, nas suas 95 teses, ele parte do princípio que o crente deveria viver pela fé. E não através de preceitos. E viver pela fé não é simplesmente vivendo acreditando que Deus te ama e acabou. Viver pela fé é crendo na palavra de Deus e andando nela. Isso é fé. Fé não é você acreditar que Deus é bonzinho e Deus gosta de você. Fé não é você fazer assim, eu sou a menina dos olhos de Deus, Deus gosta de mim, Deus faz tudo o que eu quero porque Ele é bom para mim. Isso não é Deus. Isso é bichinho virtual. Lembra do bichinho virtual quando saiu no Brasil? Você dava um chaveirinho, aí você fica alimentando ele e tal, depois de 15 dias ele morre, aí nasce outro. Era um dinossaurinho. Tem gente que acha, irmão, que Deus é um bichinho virtual. Você alimenta Deus. E se Deus coloca alguma coisa na sua frente, alguma pessoa na sua frente, que você não quer lidar com ela, você fala, não faço mais. E fala ainda para Deus mandar um raio na cabeça dela ainda, porque ela é contra você. E você acha que você está certo. É por isso que nós precisamos, de maneira desesperada, de um avivamento. É por isso que a gente precisa de olhar para nossa própria vida e falar assim, Senhor, eu não sou digno da cruz, mas eu preciso dela. Senhor, eu não sou digno do seu amor, mas eu preciso dele. Senhor, eu não sou digno da tua graça, mas graças a Deus pela sua graça. A história dos avivamentos vai dizer que Deus mandou sobre a terra o sopro do avivamento quando as pessoas começaram a olhar para a sua conduta e falar assim, não dá mais para viver assim. Eu não posso admitir que a minha vida continue sendo isso. Esse é o verdadeiro avivamento. Esse avivamento se espalha, que começa, na verdade, 100 anos antes ainda do ano 1500 aqui. Né? E aí ele se espalha pela Europa, no ano 1600 começa a aparecer João Armínio, primeiro os calvinistas aparecem, Calvino se torna prefeito de Genebra, faz um movimento transformador na Suíça, né? Traz a consciência do suíço a respeito de Deus e tal.
E no ano 1600 vem o Jacó Armínio, e o Jacó Armínio vai trazer um contraponto à teologia de Calvino. E por que isso é importante? Porque uma vez avivados, agora aqueles homens que estavam dedicados a servir a Deus através do conhecimento da palavra de Deus, não descansaram mais. Começando, onde a gente está errando? Onde é que a gente não entendeu? Como é que faz para a gente manter a nossa vida no altar? A preocupação de viver para Deus se tornou maior. A preocupação de andar nos caminhos do Senhor se tornou maior. E aí quando Jacó Armínio surge nesse momento, ele vai trazer algumas coisas que é contraponto de Calvino. Uma delas, a gente já vai andar para frente, mas isso aqui é importante. A primeira coisa que ele fala, e acho que dos pilares mais importantes do arminianismo, ele fala que nós temos livre-arbítrio de escolher o destino da nossa alma. Nós temos o livre-arbítrio para escolher o destino da nossa alma. E a expressão que o nosso estudo usa é, o primeiro, livre-arbítrio, ou seja, que o homem tem a liberdade de escolher ou não a Deus. Os calvinistas não acreditam nisso. Eles acreditam que você não tem livre-arbítrio. Você tem livre agência. A livre agência é diferente do livre-arbítrio. Vou te dar um exemplo, ok? O Bradesco é uma agência, não é? Tem agências, não tem? A agência do Bradesco, ela tem direito de escolher que hora que ela vai acordar, que hora que ela vai abrir, que hora que ela vai fechar, quem são os funcionários que vão trabalhar lá dentro. Ela tem direito de escolher isso, né? Ela é uma agência livre. Mas ela não pode nunca escolher a não ser a agência do Bradesco. Entendeu? Ela vai ser sempre uma agência do Bradesco. Já um livre-arbítrio significa que eu vou abrir um banco. E eu vou escolher essa bandeira para trabalhar. Se amanhã ou depois eu não quiser mais continuar com essa bandeira para trabalhar, eu vou fazer negócio com outro banco. E vou ser uma agência que tem livre-arbítrio. Eu vou escolher que tipo de banco eu vou operar. Pois é, trazendo isso para a tradução humana, os calvinistas acreditam que existem pessoas que foram eleitas para a salvação e o sacrifício de Jesus é para esses eleitos. E uma vez que eles foram eleitos para a salvação, eles jamais podem perder a salvação, porque Jesus os elegeu para isso. Só que quando eles falam isso, eles também estão dizendo o seguinte, que tem pessoas que nasceram e não foram eleitas para a salvação. E que Jesus não as elegeu para isso. E não importa o que elas façam, elas nunca vão ser salvas. Para mim, ficou ruim. Que significa dizer que Deus colocou pessoas nesse mundo simplesmente para morrerem eternamente. E isso, para mim, não coadiz com Deus que é todo amor, todo poder e toda caridade e toda graça. Um Deus que é gracioso por natureza, isso não me parece. No livre-arbítrio, no entanto, existe uma outra ponderação. Que se nós escolhemos a Deus, então significa que a salvação é diante da nossa escolha, não de Deus. Porque a gente escolheu ser salvo. A gente que escolheu a Deus, e o homem é incapaz de escolher a Deus porque ele está completamente desviado. Eu entendo isso que ele fala. Mas a palavra de Deus fala que nós podemos escolher a Deus iluminados pelo Espírito Santo. E que essa iluminação do Espírito Santo vem a todos que recebem a palavra. Ou seja, a todos são convidados à salvação, mas só recebem a salvação aqueles que aceitam. Então por que Paulo fala para que ninguém pode se gloriar pela salvação? Porque é o seguinte, se Deus não tivesse mandado Jesus, não tinha salvação. Como é que você ia escolher alguma coisa que não tinha acontecido? É por isso que Paulo fala que ninguém pode se gloriar da salvação. Porque se Jesus não tivesse vindo, como é que a gente ia se salvar? Esse conhecimento de Deus, essas dicotomias de um lado e de outro, faz com que cada vez mais aqueles que estavam estudando a palavra se debruçassem mais nela. Só que aí começa a acontecer uma reação. Eles começaram a fazer a questão da salvação, a questão das coisas de Deus, racionais. Não existia mais aquele convencimento do Espírito Santo. Tinha argumento legalista de advogado. Olha, é assim que acontece dessa maneira, e se não acontecer dessa maneira, não funciona. E eram discussões absolutamente teológicas. Quando vem a época do racionalismo, e principalmente o iluminismo, quando entra, e as outras filosofias que vão partir a princípio delas, então a coisa começa a ficar mais complicada. Por quê? Porque sem uma motivação real de vida com Deus, as coisas começaram a se tornar tratados de papel.
E aí começam a surgir as aberrações, principalmente na Europa e depois na Alemanha, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, sobre a questão de o que significava a fé e como a fé se manifestava, né? Mas mesmo assim ainda tinha alguns pockets de pessoas que estavam vivendo avivadas. Um deles eram os pietistas, né? Que eles buscavam a Deus muito e davam ênfase ao Espírito Santo e aos milagres, nas reações estáticas que as pessoas tinham quando buscavam a Deus e naquilo que eles sentiam. As manifestações do Espírito Santo e os dons sobrenaturais era uma busca deles, dos pietistas. Eles queriam ver Deus trabalhar. Eles não queriam ficar discutindo se João Armínio ou o outro estava certo. Eles queriam ver Deus no meio deles. Eles queriam ter uma comunhão com Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Se você quer ter comunhão com Deus, Deus quer ter comunhão com você. Se você deseja a Deus de todo o coração, Deus deseja estar com você. Esses pietistas, né, um deles que surge aí nessa comunidade, depois é a comunidade dos moravianos, e aparece aí o tal do Conde Zinzendorf, na Alemanha. E ele funda uma cidade lá, inclusive nessa cidade, onde eles colocam uma comunidade cristã e começam a influenciar a história para missões mundiais, né? Uma das regras dessa comunidade que ele funda era que as pessoas deviam se focar apenas naquilo que uniam como cristão e não naquilo que era diferente. Então, ele funda essa comunidade com visão em Deus. E no dia 13 de agosto de 1727, eles experimentaram o início de um avivamento quando, num culto após a ceia, sentiram a presença de Jesus muito forte no meio deles. E decidiram fazer uma torre de oração, uma espécie de calendário de oração, com 24 irmãos, e começaram a orar, fazendo cada um turno de oração. Esse turno vai durar 100 anos nessa torre, eles diziam. No ano de 1731 também, ficou admirado com a história dos missionários entre os esquimós, e ele começou a ficar apaixonado por missão. O homem começou a ouvir de missão e começou a ficar apaixonado, porque ele começou a ficar avivado por Deus. Irmãos, olha isso aqui. Então começaram a enviar missionário para todos os lados, dando aos moravianos sua vida por missões, levando o evangelho a povos não alcançados daquela época. África, Groenlândia, parte da América e as ilhas caribenhas foram evangelizadas nesse tempo. Agora, buckle up aí do que os moravianos fizeram. Segura. O amor dos moravianos pela obra missionária e pela visão de que as pessoas tivessem uma experiência com Jesus era tão grande que, certa vez, 2 jovens de 20 anos venderam-se como escravos para poder evangelizar alguns escravos de um determinado lugar, se tornando missionários no meio deles. Que vergonha, hein? Que vergonha. Para quantas pessoas você falou para Jesus hoje, falou de Jesus hoje? Para quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Para quantas pessoas você falou de Jesus esse mês? Para quantas pessoas você falou de Jesus esse ano? Eu não estou pedindo para ninguém se vender como escravo. Ainda hoje, nesses dias de hoje, há pessoas que estão escravizadas. Eu não estou pedindo para você vender tudo que você tem e ir para Tijuana pregar o evangelho. E na fronteira falar para os coiotes quem é Jesus. A minha pergunta é, olhando a história desses moravianos e percebendo que é avivamento de verdade, que avivamento não é simplesmente ter as manutenções do seu conforto, da sua casa, no lugar certo. Isso não tem nada a ver com avivamento. Avivamento não tem a ver com o seu aluguel. Avivamento não tem a ver com o seu documento. Avivamento não tem nem a ver com a sua saúde. Avivamento tem a ver com você derramar a sua vida, por amor a Deus, alcançando os perdidos. A história dos avivamentos vai dizer aqui, olha que lindo isso, que a gente percebe que o que realmente marca o avivamento é um zelo pelos perdidos, é o amor em alcançar almas. O que é que nós estamos fazendo pelas almas perdidas? Que de verdade nós estamos investindo a nossa vida para alcançar os perdidos? Hoje é culto de ensino.
Que de verdade, de efetivo, você está fazendo pelas pessoas que estão ali em volta de você o dia inteiro? Que de efetivo você está fazendo por elas? Como você tem mostrado Jesus a essas pessoas? Pessoas que até, inclusive, às vezes você não gosta delas. Pessoas que você não tem carinho por elas, no sentido de, poxa, essa pessoa queria que ela fosse minha amiga. O que você está fazendo pela alma dela? Por esse seu vizinho indiano. Aí a pessoa fala assim, mas é que a pessoa não gosta de ouvir essas coisas de igreja, então eu respeito. Como assim? Me explica. Me explica que respeito é esse? Como é que você respeita a decisão de uma pessoa de querer ir para o inferno? Porque ela não quer Jesus. Eu não estou dizendo de fazer proselitismo evangélico assembleiano, não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando de fazer uma pessoa forçá-la pela coleira a vir na igreja num culto domingo à noite. Eu estou falando muito mais do que isso. É claro que eu quero que essas pessoas venham à igreja, que elas estejam aqui no domingo à noite adorando. Claro que eu quero isso. É óbvio que a gente quer isso. Mas eu estou dizendo o efetivo. De saber que aquela pessoa está sendo projetada para o inferno sem Jesus. Simples. O caminho dela é para o inferno, sem Jesus. E aí a minha pergunta é, não incomoda isso? Não incomoda a nossa alma isso? Não incomoda a nossa mente isso? Saber que as pessoas estão indo ao inferno. Que hoje, no dia de hoje, 60 mil pessoas morreram sem ouvir falar o nome de Jesus. Já aconteceu hoje. Todos os dias, 60 mil pessoas morrem sem saber quem é Jesus. Faz as contas. Nós fomos roubados esses dias atrás na cidade de São Francisco. E eu cheguei a pensar, será que esses ladrões já receberam a mensagem do Evangelho algum dia? Prejuízo, dor no coração, vergonha de ter ouvido quebrado, de ser exposto. Estava com os nossos filhos junto com a gente da cidade, levando eles para passear. E cross my mind. Será que eles já ouviram a mensagem do Evangelho? Será que eles não é esse rapaz aí, um deles, se é rapaz, se é moça? Será que a mãe não é uma crente? E o menino aqui agora fazendo uma vergonha dessa para a mãe? Será que eles já ouviram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Se eu tivesse a chance, talvez, de encontrar com ele e me devolver a bolsa, eu podia falar para ele de Jesus, né? O policial que atendeu a Ana disse para ela que eu estou em dúvida se é por dia ou se é por mês. Eles recebem 40 mil ligações na cidade de São Francisco sobre roubo de casa, de carro. 40 mil ligações. Por dia ou por ano? Por mês. 40 mil ligações por mês. Já é uma coisa absurda, né? Se fosse por ano, então, pelo amor de Deus. Mas 40 mil ligações por dia já são mais de 1.000 carros por dia. No mês. E a gente fala assim, a violência é o problema. E a alma? E a alma deles? E o futuro? E o porvir? Como é que faz? Às vezes eu vejo as pessoas vivendo no pecado e isso me mata a minha alma. Falo assim, como é que faz para mim falar para o irmão? Para mim falar para a irmã? Que viver diante do Senhor numa vida de santidade, numa vida de comunhão com Deus, é mais importante que qualquer outra coisa. E me bate isso. Eu confesso que isso me fere. E saber que os moravianos, 2 jovens deles, se venderam como escravos. Pelo amor àqueles homens que eram considerados objetos. Já pensou, passando pela mente deles, quem vai falar para esse pessoal de Jesus? E aí, eles também precisam da palavra. O que a gente vai fazer? Rapaz, os homens não vão deixar a gente pregar para os escravos deles, não. Então vamos fazer o seguinte, vamos vender nós como escravo. Que coragem. A vida deles foi tão marcante que
John Wesley veio no 1735 pregar aqui nos Estados Unidos, né? E ele se encontrou com os moravianos. John Wesley, um dos maiores nomes da igreja moderna, John Wesley. E ele se encontrou com os moravianos no barco, e estava lá veio aqui fazer missão, foi pregar para os índios e tal. E aí um dos moravianos faz uma pergunta para ele, né? Você conhece Jesus? Na verdade, ele volta e faz uma frase muito famosa, né? Fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Eu fui lá pregar para os índios, mas será que eu já sou crente? E ele se encontra com um desses jovens moravianos e ele fala assim, pergunta para ele, você conhece Jesus? Wesley responde, conheço, ele é o Salvador do mundo. Então o jovem retruca, mas você sabe também que ele salvou você? Mas a gente tem uma facilidade, né? Às vezes de falar que o mundo precisa de Jesus. Ei, eu preciso de Jesus. A primeira pessoa que precisa de Jesus sou eu. É por isso que eu gosto do que Paulo fala na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Ele fala assim, olha, essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. De todos esses pecadores que tem no mundo, eu sou o primeiro. John Wesley, aquilo bota um fogo na vida dele. E ele fala assim, eu preciso de evangelizar. Né? Ele fica impressionado que o navio está para afundar e os moravianos que estavam no navio junto com ele estão em paz, tranquilo. Que estão com a alma salva em Deus. A gente conversava com os nossos filhos ontem na nossa família cristã. E às vezes um ou outro manifesta o medo absoluto do além, da vida futura. A vida que nos espera em Deus no céu, eles têm medo. Eles têm medo. Porque eles não conhecem. Nós precisamos, irmãos, ter certeza daquilo que Deus tem para nós. Que Deus nos salvou, precisamos estar avivados nisso. Wesley teve essa experiência que transformou a sua vida. E ele começa a dizer, senti meu coração um ardor estranho, senti que confiava em Cristo, e nele somente. Pela minha salvação me foi dada a certeza que Ele redimiu os meus pecados, os meus, e que me havia salvo da lei do pecado e da morte. Wesley começou a andar mais com Deus e perceber que Jesus havia salvo ele. E eu não sei você, mas eu faço isso. Quando eu tomo um remédio que funciona, eu falo assim, aí chega uma pessoa e fala assim, rapaz, estou passando mal disso aqui, eu tenho um remédio que funcionou para mim. Eu tenho um remédio que solucionou. Eu tenho um remédio que é bom para isso aí que você está sentindo. Eu tomei e funcionou. E deu certo para mim. E me fez sentir melhor. E aí a gente vai lá e oferece o remédio para a pessoa. Olha, toma esse remédio aqui que é bom. Esse remédio aqui vai fazer bem para você. Esse remédio aqui vai transformar o seu metabolismo nessa e nessa área. Porque você experimentou isso. E você sabe o que acontece. Agora, a maioria das vezes a gente não oferece porque a gente diz que experimentou. Mas, na verdade, a única coisa que a gente precisa é justificar o nosso ego que nós estamos fazendo alguma coisa para Deus. Porque a gente, na verdade, morre de medo da mensagem do Evangelho. Porque ela traz para a gente junto um peso de condenação se a gente não anda direito. E aí a gente tenta andar mais ou menos, quando na verdade não tem nada a ver com isso. Tem a ver com Jesus que salvou você do inferno e da morte. O mérito é de Jesus. É por isso que você pode viver feliz com Cristo. É por isso que você pode erguer as suas mãos e glorificar a Deus de verdade. É por isso que você não precisa ter métodos, falar assim, eu vou até aqui, você não vai até onde você acha que você vai, quando você já foi amado por Jesus e você sabe que você é amado por Ele. Você vai até onde Ele permite que você vá, e onde Ele permite que você vá é muito além até onde você quer ir na sua força. Isso é um avivamento de verdade. Você começa a ver Jesus em todo lugar. Você começa a ver a mão de Cristo em todo lugar. E, de novo, ver a mão de Cristo em todo lugar não é ver em favor das suas delimitações. Olha, Jesus me abriu essa porta aqui para mim entrar nessa escola. Jesus me abriu essa porta aqui para mim ter essa casa. Não! Jesus me trouxe aqui
para alcançar esse pessoal aqui para Jesus. Jesus me trouxe aqui para manifestar a glória dele através de mim nesse lugar. O foco não fica sendo o que Jesus faz por você, mas aonde Jesus está te usando. E para que Jesus está te usando. A cadeia muda. Você não começa a ver benefício para você em Jesus. Você começa a falar assim, Senhor, eu quero ser um benefício para a tua obra. Eu quero ser um benefício para aquilo que o Senhor faz. Eu quero ser um benefício para onde o Senhor vai. Isso é avivamento. Isso é transformação de vida. John Wesley então percebeu que estava difícil o pessoal ir no culto no final de semana. Já que tinha começado o êxodo das igrejas lá na Inglaterra. Sabe o que ele fez? Acordava às 5 horas da manhã e ia na rua pregar. Foi aí que começou o culto ao ar livre. John Wesley que começou o culto ao ar livre. Só se pregava nos cultos no domingo. E nos estudos bíblicos dentro da igreja. E aí alguém começou a falar, John Wesley, rapaz, vai pregar na igreja, meu amigo. Fica pregando aqui no meio da rua. Aí o John Wesley falou assim, o mundo é a minha paróquia. Eu não tenho como só pregar na minha paróquia, o mundo é minha paróquia. É conhecido, irmãos, pelas biografias desse John Wesley, que ele pregou mais de 20 mil sermões viajando em cima de um cavalo. E ele ficou muito bravo com o doutor, quando ele ficou velhinho, que o doutor falou assim, olha, o senhor pode parar, tem que diminuir esse ritmo aí, o senhor só pode pregar 2 vezes por dia. Ele ficou bravo. Quer dizer, eu só posso pregar 14 vezes por semana? Só. Não, isso é um absurdo. Como assim eu só posso pregar 14 vezes por semana? Isso é um absurdo. Onde já se viu um negócio desse? Amor por Deus, amor pelas almas. Amor por ver o nome do Senhor Jesus Cristo manifestado. Concomitante com ele, Jonathan Edwards, aqui nos Estados Unidos também, começa um movimento espiritual nos Estados Unidos de avivamento. É nessa época que surge lá aquelas tendas de avivamento nos Estados Unidos. É conhecido pela história também que uma dessas tendas aí, uma certa vez, o poder de Deus abraçou aquele povo dentro da tenda, eles começaram a se abraçar, e pular, e a dançar, e a pular, e a cantar, e falar em línguas. E quando eles estavam falando isso, um casal se abraçou e começou a falar em línguas e amar, aquele amor de Deus um com o outro, eles se casaram. Esse casal são os pais de Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes da história americana. Um dos presidentes que mais tinha a Bíblia na sua maneira de governar. Abraham Lincoln. Libertou os escravos. Um avivamento, irmãos, tem tudo a ver com o nosso futuro. O avivamento tem tudo a ver, irmãos, com aquilo que vai acontecer na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa escola. Aliás, você já deve ter recebido, a partir do dia 21 de agosto nós temos escola. Nós estávamos orando por isso, gente. A porta abriu. Nós oramos por isso, pediu para Deus abrir uma porta, a porta abriu. E tudo isso para quê? Para evangelizar nossos filhos. Para pregar o evangelho para eles. Porque lá na escola estão pregando ideologia de gênero, estão pregando marxismo, estão pregando comunismo, estão pregando o ateísmo. Lá na escola estão pregando satanismo. Para as nossas crianças. Nas salas de aula. Os próprios professores que entram na escola para evangelizar, para doutrinar as crianças com as doutrinas do mundo. É claro que o ensino da palavra de Deus depende de você. Mas com quem que você vai fazer parceria para ensinar seus filhos? Você vai fazer parceria para ensinar seus filhos, sendo você crente, com um demônio? Ou vai fazer parceria com aqueles que querem ensinar a palavra de Deus enquanto preparam os seus filhos para a vida futura? Avivamento, transformação. E aí, então, irmãos, que vários períodos vão passando, a gente precisa de terminar, e a gente chega até o avivamento da Rua Azusa, que acontece aqui nessa cidade. William Seymour, cego de um olho, filho de escravos, aprendeu sobre a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus, sabe aonde? Num curso de teologia de Charles Parham, lá em Topeka, no Arkansas. Ele não podia entrar dentro da sala de aula porque o pessoal lá era segregador de raças.
E ele não podia entrar na sala de aula. Ele assistiu a aula do lado da janela de fora. Já pensou isso? O pessoal buscando avivamento e excluindo seus irmãos. Buscando avivamento e tendo raiva do próximo por causa da cor, por causa do jeito que é, por causa do estado que vem. Ah, não, ele é do Rio Grande do Sul. Ah, não gosto do povo do Rio Grande do Sul, não. Ah, ele é barriga verde, vem de Santa Catarina, não gosto do povo... Quem é você? Para não gostar de alguém por conta do lugar de onde a pessoa veio. De onde você veio? E aí, William Seymour pega, sai de lá, sem ser batizado no Espírito Santo. Algumas pessoas já haviam sido batizadas no Espírito Santo na escola de Charles Parham, mas não muitas. E ele sai de lá e sai pregando o Evangelho. Desce pregando o Evangelho e vai para o Texas. No Texas ele é expulso da igreja, ninguém deixa ele ficar lá na igreja para pregar o Evangelho, porque pregar a doutrina, na verdade, do pentecostal, porque era alguma coisa que eles não acreditavam mais. O sensacionismo havia dominado toda a teologia do mundo. A teologia na Europa, então, nem se fala. Na mesma época que o Rudolf Bultmann estava já disseminada a sua teologia, e os primeiros passos para o nazismo, que sairia dali 20, 30 anos na Alemanha, já havia sido empregado, já havia os tentáculos dessa teologia que deu ideia ao nazismo, inclusive, ok? Porque também é uma ideia teológica que tinha por detrás daquilo, já tinha feito efeito. Desmitificação dos milagres de Jesus. Ah, não, aquilo não foi literal, não. Foi tudo, era uma expressão, porque nunca existiu, na verdade, esse poder de Deus aí que estão falando. Era desse jeito que eles pensavam. E o William Seymour começa a pregar a mensagem pentecostal sem ser batizado no Espírito Santo. Chega aqui em Los Angeles, vai numa igreja. A igreja manda ele embora. Aí uma irmã, a irmã Bonnie, fala assim, o senhor não quer ir pregar lá em casa? Eu vou reunir uns amigos, o senhor vai pregar lá em casa. Tem um casal, que eu já tenho falado para eles, vou falar para você agora aqui. Eles não sabem quem vocês são, mas você sabe. Deixa eu ir na sua casa para pregar para os seus amigos. Deixa eu ir na sua casa aí para pregar para os seus amigos. Faz uma reunião na sua casa e me chama. Não é só seu aniversário, me chama. Me chama aí na sua casa, eu vou lá pregar para os seus amigos. Eles precisam de Jesus. A Bonnie chamou o William Seymour na casa dela. Abril de 1906. Irmãos, quando esse homem abriu a boca para pregar, o Espírito Santo de Deus começou a descer na vida daquelas pessoas que estavam reunidas naquela casa. E todo mundo que estava na casa, menos ele, foi batizado no Espírito Santo. A reunião tomou conta da rua. As pessoas começaram a chegar. Depois do 6º dia de culto, ele foi batizado com o Espírito Santo. A Bonnie tinha um piano em casa, sabe lá por quê? Porque ela nunca tinha tocado piano na vida dela. Ela era analfabeta. Ela senta no piano e começa a tocar e cantar hinos celestiais. Nunca tinha tocado piano na vida. Teve um momento que o negócio ficou tão complicado que o solo da casa cedeu. Os bombeiros de Los Angeles foram chamados várias vezes para apagar um incêndio lá na casa, na verdade, quando eles já estavam na igreja, porque as pessoas passavam pela rua e falavam assim, ó, tá saindo chama de fogo em cima do templo lá, precisa lá socorrer. E os bombeiros vinham para apagar incêndio, chegava lá não tinha incêndio coisa nenhuma, era o poder de Deus que estava caindo dentro do lugar. Certa vez chamaram a polícia, porque a rua ficou empolvorosa, já tinha gente na rua recebendo batismo com o Espírito Santo. Os policiais chegaram para tentar acalmar a situação, a hora que eles pisaram para dentro da rua, os policiais foram batizados no Espírito Santo. Avivamento. E qual que era o propósito disso? Incendiar a cidade, para que a cidade levasse a mensagem aos perdidos. Sabe quem recebeu essa mensagem? O Brasil. Aqueles que foram cheios do poder do Espírito Santo de Deus aqui, levaram por todos os Estados Unidos, foi em 1906. Em 1910, 1909 e 1910, Gunnar Wingren e Daniel Berg receberam o batismo com o Espírito Santo de Deus em Chicago, Illinois. E o Espírito de Deus falou para que eles fossem para o Pará, para pregar o Evangelho. Eles acharam que Pará era no Brasil no mapa. E chegaram no Pará, meu amigo, em 1911. Você já imaginou o Pará em 1911? Eu não estou querendo falar mal do Pará, de Belém do Pará. Mas comparado com outras capitais, Belém do Pará não é exatamente uma metrópole assim gigantesca, concorda? Imagine 1911, no meio da Amazônia. Chegaram lá os dois gringos para pregar o Evangelho. Foram numa igreja batista americana que já tinha lá.
foram expulsos da igreja. Se reuniram na casa da irmã Celina. Irmã Celina abriu a casa. Naquele dia, 7 pessoas foram batizadas do Espírito Santo. Hoje, 25 milhões de assembleianos no Brasil. Você acha que isso acontece como? Esse ardor, irmãos, pelas almas é o que marca o avivamento. Esse ardor, irmãos, por ver Deus trabalhar é o que marca o avivamento. A história está aí para provar que é possível. A história está aí para provar que é real e é verdadeiro. A pergunta que vem para o nosso coração é: qual a nossa preocupação verdadeira? É pela manutenção do nosso bem-estar? É pela manutenção da nossa pseudo-saúde? Quem tem saúde de verdade aqui hoje? Aí em casa? Quem é que tem saúde de verdade? Não, estou super saudável, o médico falou que todos os meus órgãos estão em pleno funcionamento. Dá um mal súbito, catatufe, cai no chão. Não, estou super bem, fiz todo aqui agora, todo um check-up e tal, veio um carro, bate nele e acabou. Nós ficamos tentando fazer manutenção e a nossa vida está sendo vivida para quê? Os avivamentos vão dizer que a vida desses homens e mulheres de Deus estavam sendo vividas para alcançar os perdidos. Para de verdade viver com Deus, para de verdade ver Deus trabalhar. Ei, você vai ganhar muita gente para Jesus. As suas mãos vão, você vai se alegrar. A palavra de Deus fala em Isaías capítulo 53, falando do Messias, que o trabalho das suas mãos ele veria e ficaria satisfeito. Jesus, depois de passar pela cruz do Calvário, ele ficou, meu amigo, sofrimento. Rapaz, não foi difícil, não foi. Jesus não falou nada disso. Jesus não falou nada disso. Ele falou, olha, Pai seja convosco. Eu tenho só benefício para entregar para vocês. Pai seja convosco. É por isso que me remonta sempre a José, eu já estou terminando, me permita. Os irmãos de José se encontram com ele, falam, rapaz, José está vivo, mas como é que vai fazer e tal, ei. Vai lá para o meu pai e conta para ele da minha glória. Vai lá para o meu pai e fala para ele que deu certo. O trabalho das suas mãos, ele vai ir e ficará satisfeito. E funcionou, valeu a pena. Quando você olhar as vidas sendo tocadas, as pessoas sendo transformadas, as cadeias reais das pessoas sendo libertas, você vai falar assim, valeu a pena. Valeu a pena investir nessa família. Valeu a pena pregar para essa pessoa. Valeu a pena ser amigo na hora que ninguém queria ser amigo. Valeu a pena descer o ego lá para baixo e engolir o sapo da ofensa. Para ver essa família de pé, restaurada de verdade. Tem gente que fica se amarrando com picuinha, se amarrando com problema. O Senhor nosso Deus quer levantar todos nós para vivermos como um só. Eu continuo crendo, irmãos, e essa é uma bandeira para mim, que nós nos amamos de verdade. E eu falo isso de todo o coração, nós nos amamos de verdade. Como família, como igreja de Deus. Vamos expandir esse amor? Vamos derramar esse amor nos vizinhos? Achei isso tão bonito e termino por aqui. 2 de nossas adolescentes ontem, a gente chegou na família cristã, e tinha uma amiga. E a mãe disse para mim, elas estão orando por essa amiga. Para que essa amiga aceite Jesus. Não tem alegria maior para um pastor do que essa. Eu quero celebrar com você seu green card, eu quero celebrar com você seu carro novo. Eu quero celebrar com você suas coisas novas. Quando você entrar na faculdade, eu quero celebrar tudo isso com você. Mas me desculpa, eu não vou ter uma alegria maior do dia que você chegar para mim e falar assim, olha, eu alcancei essa pessoa para Jesus. Olha, ela agora é crente porque eu preguei o evangelho para ela. Ela agora aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pastor, será que você pode me ajudar a discipular essa pessoa? Você não vai ter um homem mais feliz no mundo do que eu, o dia que você me contar isso. Porque é para isso, irmãos, que nós estamos vivendo. E eu não falo isso quando eu falo nós, eu não digo só eu digo eu e você. Você está aqui nessa terra, piscando os seus olhos e respirando, porque de alguma maneira, o Senhor nosso Deus está investindo a sua vida para alcançar os perdidos, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, por gentileza, nós vamos fazer uma oração.